pessoal, sintam-se muito bem-vindos à quarta aula do módulo 2 de nosso curso Educação Espírita, da barriga da mamãe à caminhada adulta. Nas 3 primeiras aulas falamos bastante sobre como se dá o desenvolvimento e o aprendizado nas crianças de 4 a 11 anos de idade. E nessa aula, então, vamos aqui trazer várias dicas, várias ideias bem interativas e bem divertidas para trabalhar com essa faixa etária. Lembrando que crianças de 3 a 6 anos de idade são muito livres e espontâneas, né? Na verdade, desde que nascem, né? Do nascimento até os 6 anos de idade, ou seja, o período da primeira infância, as crianças são livres e muito espontâneas. É o período da curiosidade. Então, tudo que a gente puder fazer para motivar essa curiosidade é sempre muito bem-vindo e maravilhoso. As crianças dos 7 anos em diante, elas já têm uma noção um pouco diferente. Também são curiosas, também questionam muito, né? Já é a fase dos questionamentos e das descobertas. Elas conversam, elas gostam de conversar muito. Então, propor atividades para que elas participem, para que elas falem e interajam, demonstrando seus pensamentos, as suas sensações, os seus questionamentos, é muito bacana. A gente consegue promover muito aprendizado e um desenvolvimento maravilhoso para essa faixa etária. Bom, então vamos lá. Pensando nas atividades. Algo muito importante da gente ter em mente é que a maioria das atividades são adaptáveis e transferíveis para outras faixas etárias. Então, quando a gente encontra numa pesquisa na internet ou quando a gente recebe uma sugestão de alguém de uma atividade para trabalhar, por exemplo, 4 anos de idade, mas a nossa turma é de 5, 6, a gente consegue fazer a adaptação daquela atividade. Ou mesmo uma turma de 10 anos. Se eu achei muito legal aquela atividade que eu vi sendo desenvolvida numa turma de 4 anos, mas eu quero trabalhar com as minhas crianças de 10, por que não? Eu vou, é lógico, adaptar a minha linguagem, adaptar a abordagem, mas eu posso muito bem desenvolver aquela atividade. E o contrário também. Uma atividade feita para uma turma de 9, 10 anos de idade, eu posso adaptar a linguagem, adaptar a abordagem e trabalhar com crianças menores e ter um efeito bem eficiente. Bom, para a gente começar a nossa aula, então, a gente sempre pensa no momento que a criança chega, né? A criança está chegando ali na evangelização, está vindo de outro lugar, ela está vindo da casa dela, está vindo de outros afazeres e ela chega ali. Esse primeiro momento é muito importante que a gente deixe a criança livre para explorar e para socializar com as demais crianças que também estão chegando ali. Então, é recebê-las com muito sorriso, com um sorriso muito acolhedor, demonstrando para elas a sua alegria em recebê-las, em ver que elas estão chegando. Então conversa, pergunta como foi a semana. Nesse momento, deixa alguns jogos e alguns brinquedos disponíveis. Você pode colocar mesas com brinquedos e o brinquedo já pode ter a ver com o tema da sua aula. Você pode colocar pelas mesas ou pecinhas ou bonequinhos, fantochinhos. Para as crianças maiores pode deixar ali uns jogos, uns caça-palavras, deixa ali para ela chegar e ela escolher se ela quer brincar um pouco ou se ela quer conversar com os outros colegas que estão chegando. E deixa esse primeiro momento então para socialização. Passados alguns minutos, aí sim a rotina começa, né? A gente começa com a prece, com algumas canções, talvez a leitura de um livro para poder apresentar o tema daquela aula. A rotina, é muito legal você ter a rotina na parede, em algum lugar na parede da sua sala. A rotina ela pode ser com as palavras, né, seguindo a sequência. Então, chegada, prece, música, atividade, história, prece final. Então, você vai fazer uma rotina conforme a sequência da sua aula. E coloque fotos ao lado. Coloque imagens, de preferência que sejam fotos das próprias crianças fazendo aquelas atividades. Claro que no primeiro momento, no começo do ano, você escolhe as imagens, né? Você pesquisa as imagens e coloca ali, mas conforme
o primeiro mês se passa, você já pode tirar algumas fotos das crianças realizando aquelas atividades e depois você muda a sua rotina. Você deixa ali com as fotos deles. E algo bacana é você não deixar a rotina fixa o tempo todo ali. Você pode fazer os cartões, mas de vez em quando tira a rotina da parede e deixa ela ali solta para ver como é que eles estão, né, ligados com essa rotina da evangelização. Peça para eles organizarem e montarem de novo a rotina para você. Os livros na sala da evangelização podem estar dispostos dentro de uma caixa. Você pode pegar uma caixa de papelão e enfeitar junto com as crianças, ou você pode pegar uma caixa de plástico, deixá-la no chão ou numa estante. Mas é muito importante que isso esteja ao alcance das crianças, como os demais materiais dentro da sala. Você pode, lógico, ter o seu armário, ter a sua estante com materiais que ficam mais distantes, mas os materiais do dia a dia, aqueles materiais que as crianças manuseiam toda semana ou quase toda semana, deixa ao alcance deles. A sala é deles também, a sala é de todos nós. E é algo que eles já vão aprendendo, como cuidar, como organizar, como limpar. Então é muito bom você dar esse voto de confiança para as crianças, né? Todos cuidam juntos daquele espaço. E aí então você pega o livro, você pode ter um momento na sua aula de leitura livre, o momento da leitura. Então cada um vai lá na caixinha, pega o seu livro, senta no tapete, senta na cadeira, como eles quiserem, e eles vão ler. Mas quando você vai fazer a leitura com eles, então, você vai apresentar o livro em primeiro lugar. É muito diferente a abordagem quando você chega com o livro e diz para eles: pessoal, hoje nós vamos ler uma história do livro Meu Pequeno Evangelho. E aí você abre o livro e você vai fazendo a leitura do livro para eles. É diferente de você chegar e instigar a curiosidade deles. Pessoal, olha só, a gente vai ler esse livro aqui hoje, hein? Qual que é o nome do livro? Ah, isso mesmo, Meu Pequeno Evangelho é o nome desse livro. Olha só a capa desse livro. O que tem na capa? Olha só, que legal, é a Turma da Mônica. O que eles estão fazendo? Ah, tem um livro aqui. Que livro será esse que está na mão dele? E aí você vai explorando a capa antes de abrir o livro e começar a sua leitura. Isso já motiva e engaja muito as crianças para aquele momento. Elas vão querer saber o que tem aqui dentro. Então explora bastante a capa, fala das cores, fala do que está acontecendo aqui e, muito importante, quem escreveu esse livro? Vamos ver quem escreveu? Aonde que a gente acha quem escreveu o livro? Aqui, olha só. Qual é a editora do livro? Onde esse livro foi feito? E aí você conversa com eles sobre todas essas informações para se fazer um livro, né? Você conversa sobre tudo isso, explora bastante. E agora, vamos ler então? E aí sim, você abre e você começa a leitura. Para você ler o livro com as crianças, o ideal é que as crianças estejam sentadas no chão e você esteja um nível um pouquinho acima delas. Não muito, mas em uma cadeira pequenininha. Sabe essas cadeiras de criança? Você senta na cadeira, fica um pouco mais alta do que elas e, de preferência, faça a leitura desta maneira, com o livro virado para elas. Quando você lê assim e depois mostra a figura, fica um pouco cansativo e elas acabam perdendo um pouco a atenção. Quando você consegue se acostumar a fazer a leitura assim, elas interagem muito mais. Então a leitura é dessa forma, tá? Sempre assim. Capa, vamos explorar a capa? Olha só, quem conhece a Baratinha Rita? Vocês conhecem a história da Baratinha? E aí deixa eles falarem sobre a Baratinha antes de você contar a história dela. Deixa eles conversarem. Olha só, ela tem uma xuxinha aqui no cabelo, que cor que é? Olha só, o que ela tá fazendo aqui na capa? E aí vai conversando com eles, pergunta, né? Qual é o nome do livro? O nome do livro tá aqui embaixo, Família, dividir para multiplicar. Família, para as crianças menores em fase de alfabetização, por exemplo. Família começa com a letra F. Tem alguém aqui que o nome começa com a letra F? O que mais que começa com a letra F? E aí vocês conversam, você engaja todas as crianças ali e aí sim
Vamos então conhecer a história da baratinha. Olha que legal, tem uma introdução aqui no livro. Você sabe o que é uma introdução? E aí você lê com eles a introdução do livro. E tem um prefácio também. O que é prefácio? Conversa com eles e aí começa a história. Era uma vez, e aí você conta a história junto com eles. Então a leitura é um ótimo momento, ela traz muitos aprendizados e ela traz uma motivação muito grande. No momento em que as crianças forem ler um livro sozinhas, você pode ter certeza que elas vão pegar o livro e elas vão explorar a capa do livro, explorar a contracapa do livro, o verso e tudo que tem dentro dele enquanto elas estão fazendo a leitura. Bom, e aí então vamos pensar em outras atividades. Por exemplo, para você apresentar o tema da sua aula. Você chega, faz a prece, canta as canções e aí você diz para eles: hoje a gente vai conversar sobre Deus. Você vai conseguir a atenção deles? Sim, mas da mesma forma que é bacana a gente explorar primeiro, por que não chegar com um caça-palavras gigante para eles? Chega com um caça-palavras, coloca no meio da roda e dê giz de cera na mão deles. Peça para eles irem procurando as palavras. Vão achar as palavras aqui? Olha só, esse caça-palavras eu vou dar uma dica. E aí você fala quantas palavras tem aqui. Deixa eles procurarem. Se a turma for muito grande, você pode fazer 2 ou 3 e dividir em pequenos grupos. E aí eles vão encontrar as palavras. Depois que eles encontrarem, aí vocês começam a conversar sobre o que está aqui. Olha só. Nossa, sobre o que falam essas palavras? Qual será o tema da nossa aula de hoje? E aí, junto com eles, você vai levando as crianças a descobrirem, motivando a curiosidade, os questionamentos que elas têm. Você vai motivando elas a descobrirem qual é o tema daquela aula. Isso faz com que elas prestem muita atenção no que você vai dizer. E aí, quando esse caça-palavras, então, estiver pronto e você já tiver explorado tudo que tem aqui dentro dele, junto com as crianças, você vai pegar uma fita crepe. Você pode pedir para elas mesmas irem fazendo as bolinhas na fita crepe, né? Para elas participarem, até as crianças pequenas, viu? Elas dão conta de fazer isso daqui muito bem. E aí você pede para um deles colocar na parede. Ah, mas ele colocou torto. Foi ele que colocou, então deixa. Você pode ajudar, mas deixa do jeito que eles colocarem. E aí, essas palavras vão ficar aqui e não precisa ficar só uma aula só. Pode deixar pelo tempo que você quiser dentro da sala. De vez em quando muda de lugar, mas aí a criança vai estar sempre tendo contato com essas palavras e vai lembrar daquela aula, daquilo que você ensinou para elas. Sobre os materiais, então, que possam estar sempre ao alcance das crianças. Sempre na altura deles, para que eles possam manusear, para que eles mexam, para que eles peguem, tirem do lugar e devolvam para o lugar, para que eles cuidem, desenvolver neles o senso de organização, de cuidado. E aí nós já falamos nisso, mas a gente vai reforçar para as crianças pequenas, até por volta de 4 ou 5 anos de idade, se houver a possibilidade de você dar preferência para o jumbo, é sempre melhor. Então, o lápis, a canetinha, o giz de cera mais grossos facilitam no movimento de pinça. A criança ainda está aprendendo esse movimento, ela está desenvolvendo essa coordenação motora fina. Então, esse aqui é o ideal. E aí, depois, para as crianças maiores, aí os finos já funcionam bem. Mas se você tiver a possibilidade de ter esses aqui, é sempre melhor. E também materiais reciclados, né? Você ajuda, você ensina as crianças, sem precisar falar muito sobre os cuidados com o meio ambiente, quando você motiva as crianças a reciclarem, a reutilizarem. Então peça para elas levarem para evangelização potinhos, latas, caixinhas, que tudo é sempre muito bem-vindo. E aí deixa tudo assim para que eles possam mexer. Jogos. Algumas brincadeiras são muito bem-vindas, como essa daqui para apresentar o tema. A gente tem uma outra que é super divertida e sucesso garantido, que é essa daqui.
Você pode providenciar uma caixa de papelão ou uma caixa de plástico, mas não pode ser muito alta, porque senão eles vão ter que se esticar muito e o objetivo não é que eles se esforcem. Dentro dela, você pode colocar macarrão, você pode colocar arroz, podem ser grãos variados, areia, com areia isso daqui fica sensacional. E aí uma das brincadeiras que você pode propor é que elas procurem as palavras misteriosas, as palavras escondidas ou as imagens. Então ela vai achei. E aí você vai pedindo para elas deixarem ali as palavras que elas vão encontrando. Espírito, qual será o tema da nossa aula? E aí ela já vai pensando. Para as crianças menores, imagens. Olha só. Aí você pergunta para ela o que será que é isso aqui? E aí ela vai tentando descobrir o que é e você já vai instigando a curiosidade. Aqui você desenvolve sensações, mexendo aqui. A gente já falou também sobre isso, né? Sobre esse desenvolvimento tátil, sobre esse desenvolvimento motor que a gente fornece, que a gente oferece quando a criança está aqui manipulando sensações e texturas diferentes. Então essa brincadeira aqui é muito divertida. Aí a gente pode também ter outros jogos ao alcance das crianças que elas mesmas podem confeccionar. Você pode mostrar um e aí depois elas podem confeccionar cada um o seu e esses jogos podem ficar ali no momento de socialização antes da aula começar. Você pode deixá-las brincarem. Então, um dos brinquedos, por exemplo, pode ser esse daqui, que é um jogo da memória das bem-aventuranças. Cada palito de sorvete tem uma bem-aventurança. Então, aqui está escrito bem-aventurados os que choram. Cadê o par dele? Vamos procurar? E aí a criança vem aqui, procura o par dele, pois serão consolados. Achou o parzinho. Aí ela vai para outro. Bem-aventurados os misericordiosos. Parzinho, pois alcançarão misericórdia. E aí ela vai brincando aqui. Além da brincadeira, isso daqui tem um som. E aí você pode também brincar de vez em quando de trabalhar ritmo. Cantar com eles. Então esse aqui é uma possibilidade de jogo. Você pode fazer, quando você for trabalhar, por exemplo, os 3 reinos ou outros assuntos que tenham animais, você pode fazer uma espécie de quebra-cabeças. E esse quebra-cabeças é muito legal, porque você usa essas pecinhas, que são moldes de massinha. Você vai colocar os palitos de sorvete, um ao lado do outro, assim. Você coloca, né, um ao ladinho do outro, dispostos em cima da mesa. E aí, depois que os palitos estiverem assim, você vai colocar o molde em cima deles e vai traçar. Ou você pode traçar e pintar depois, ou então você pode pegar pincel e tinta e você pinta por dentro. Aí a criança pode pintar com o dedinho mesmo ou com tinta. E ela vai pintar aqui. Depois que tiver tudo pintado, você vai ter este resultado aqui, que é um brinquedo. Então aí a brincadeira é, você tem que achar um jeito de montar a figura. Esse aqui funciona melhor para as crianças maiores, né? Porque manusear os palitos já é um pouco mais difícil para as crianças pequenas. Mas a gente tem também o palito de picolé mais grosso. Ele é 2 vezes o tamanho desse daqui. Então, para as crianças menores, ele funciona muito bem. E aí você, então, vai brincando com quebra-cabeça de formar as figuras. E, novamente, deixa ali para as crianças brincarem sempre que elas quiserem. Aí a gente pode também brincar de fazer um jardim, né? Você pode montar dentro de um vasinho, você pode fazer um vasinho de garrafa PET, colocar terra dentro, colocar algodão, o que você quiser. E as flores formam a palavra Jesus. Então você pode, por exemplo, dar as flores para as crianças
espalhadas para elas colocarem na ordem as letras. Vamos ver o que a gente vai formar aqui. E aí elas vão formar a palavra Jesus. Bom, outras formas de brincar. A gente pode fazer um jogo de tabuleiro que dá para fazer muitos temas diferentes com garrafa PET. E o peão, o que pode ser? O peão pode ser uma borracha, pode ser uma tampinha de pasta de dente, pode ser um apontador, pode ser o que vocês quiserem. E aí você vai brincar, então. Isso aqui é uma caixa de papelão encapada com papel. Se não tem papel colorido, pode ser pintada, faça como você quiser. E as próprias crianças podem montar esse jogo de tabuleiro. E aí elas vão jogando dado e seguindo os desafios. Você pode numerar aqui dentro, colocar letras, como você quiser, e criar vários desafios para esse jogo de tabuleiro. Uma ideia muito legal para você ter dentro da sala é uma caixa da calma. A gente falou um pouquinho sobre a autorregulação em uma das nossas lives lá no nosso perfil do Instagram. O link para o perfil tá aqui na descrição desse vídeo. O que é a caixa da calma? Você vai ter com as crianças uma caixa feita por você ou feita por eles. É melhor que seja feita por eles, porque isso se torna muito mais significativo. Dentro dessa caixa, cada criança pode contribuir com aquilo que traz calma para ela. Então aqui a gente pode ter bichinhos, a gente pode ter bolinhas, aquelas bolinhas de apertar, a gente pode ter saquinhos sensoriais, com gel, com água, com glitter. A gente pode ter, né, essas bolinhas de massagem. Pode ter brinquedos que eles mesmos podem confeccionar para deixar aqui dentro. Então a gente pode ter brinquedos também, olha só. Às vezes só de ficar segurando aqui, manipulando, já traz uma serenidade muito boa. A gente pode ter massinha, aquela geleca que eles gostam muito. Areia. Existe uma areia muito divertida de mexer, que não faz muita sujeira, que é a areia sensorial. Essa areia aqui, ela vem assim, ó. Ela parece uma massinha, mas na verdade é areia. E aí, você pode deixar isso para a criança brincar. Ela monta coisas com essa areia, a areia vai desmontando devagarinho. Então essa areia sensorial também é um recurso bem interessante. E para que a gente vai ter uma caixa da calma dentro da nossa sala de evangelização? Porque muitas vezes a criança, ela tá ali, ela até presta atenção, mas ela é muito agitada. Ela não consegue se controlar, ela não consegue ficar quietinha. Então, se você oferece uma caixa dela e deixa à disposição, deixa ali no cantinho, você vai mostrando para a criança que ela mesma pode encontrar recursos para ela se autorregular. Então, ela pode ir lá na caixinha, pegar uma bolinha, voltar para a roda e ficar ali ouvindo a sua história, ouvindo a sua aula, apertando essa bolinha. E ela vai ficar ali tranquila, serena, mexendo com essa bolinha. Ah, mas as outras crianças vão querer também. No começo pode ser que sim, nas primeiras vezes que você apresentar isso daqui. Mas conforme você vai conversando e mostrando para elas qual é o objetivo dessa caixa da calma, as outras crianças não vão sentir a mesma necessidade de ir lá pegar um objeto também. Elas vão entender que aquele é um momento importante para aquele colega ir lá e pegar um objeto para ele poder se autorregular e prestar atenção na atividade. É claro que você não vai falar com as crianças, né? Pelo menos com as menores, usando esses termos. Ah, você precisa se autorregular. É claro que não. Mas você vai mostrando para elas que, olha, talvez um jeitinho da gente se acalmar seja pegar aqui um objeto. O que será que você pode encontrar dentro dessa caixa que você vai ficar aí tranquilinho ouvindo o que eu tô falando para você, ouvindo a nossa conversa? E aí você vai motivando as crianças a mexerem com essa caixa da calma.
pode oferecer lousa, e a lousa pode estar na parede, você pode pendurar a lousa numa altura deles, e você também pode deixar solta assim. E aí aqui, deixa as crianças brincarem, deixa as crianças escreverem, você mesma pode escrever. Por exemplo, você pode colocar uma letra aqui. Você pode vir aqui na lousa e escrever, por exemplo, a letra E. Sobre o que a gente vai falar hoje? O que começa com a letra E? Ou então você pode fazer uma forca, faz uma forca que eles têm que adivinhar qual é a palavra, ou você começa a fazer um desenho e deixa eles tentarem adivinhar o que é. Enfim, a lousa, ela traz uma infinidade de ideias super práticas, super divertidas também que você pode usar. Sempre tudo muito colorido, muito enfeitado e que eles possam participar da elaboração. Aqui dentro dessa caixa a gente tem fantoche, então você pode ter fantoches feitos por você, fantoches feitos pelas crianças, e aí aqui de vez em quando você pode pegar para contar uma história ou você pode deixar para as crianças brincarem em algum momento. De repente você terminou a sua atividade, você pode dizer para eles: agora vamos lá, vocês vão pegar a caixa dos fantoches, dos bonecos, e aí vocês vão contar a história que eu acabei de contar para vocês. E aí é o momento que você deixa as crianças livres para brincarem com o que está aqui dentro e que vai ajudar na sua percepção de como foi o rendimento daquela aula. Você vai ver o que eles aprenderam, o que eles ainda precisam reforçar. Então é um momento muito livre e muito rico. E aí você tem aqui os bonequinhos que você pode fazer com rolo de papel higiênico. Você pode fazer esses bonequinhos com palito de sorvete. E aqui novamente eu lembro que existem os palitos de sorvete maiores, mais grossos, que podem ser usados para as crianças menores. Você pode fazer fantoches, que depois, olha que divertido esse daqui, que divertido, que gostoso, né? Você pode fazer os fantoches, os bonequinhos, e depois eles vão levar para casa e comer a pipoca que tá aqui dentro. E aí você pode fazer fantochinhos assim, fantochinhos de feltro, né? Como você quiser. Esses fantoches aqui podem também virar algo para as crianças levarem para casa. A gente falou isso no vídeo das ideias dos bebês e aqui a gente fala novamente. Levar brinquedo para casa, levar uma lembrança para casa da aula. Não precisa ser toda a aula, porque daí realmente é muito trabalhoso da gente fazer, mas que seja uma rotina. As crianças levarem para casa algo que elas produziram e não algo que elas produziram somente no papel. Ah, eu fiz aqui a atividade e eu tô levando o desenho que eu pintei. Não, que seja uma atividade assim, lúdica, que seja uma atividade bem interessante, até para as crianças mais velhas. As crianças maiores também gostam muito disso. E elas também têm essa necessidade de ter esse reforço em casa durante a semana. Como a evangelização é só uma vez por semana, quando a criança leva para casa algo que ela fez ou algo que você fez e entregou para ela no final da aula, ela vai contar isso em casa durante a semana. E você pode motivar as famílias a conversarem com ela durante a semana sobre aquele assunto que foi trabalhado na evangelização. Para as crianças maiores, os jogos funcionam muito bem, os desafios funcionam muito bem. Então, propor atividades de... Você pode fazer um caça-palavras assim, mas depois que você fizer um caça-palavras desse, passe para um caça-palavras menor e dê um para cada criança. Elas estão ainda... Lembre que elas estão saindo do concreto, mas que o abstrato ainda é um desafio muito grande a ser vencido. Então, se eu chegar, apresentar a atividade e propuser um caça-palavras ou uma cruzadinha numa folha e entregar para elas, é claro que elas vão conseguir fazer, mas vai ser muito mais significativo se primeiro elas puderem produzir em grupo. Se elas puderem fazer algo em grupo, é do maior para o menor, né? Do grande para o pequeno, do concreto para o abstrato. Então, a gente faz o grande, o coletivo e depois a gente vai para o individual.
E aí os jogos, as produções, você pode pedir para elas produzirem uma história, produzirem um quadrinho, uma história em quadrinhos. Olha só que legal. E aí, então, para a gente finalizar, a gente tem aqui algumas ideias para trabalhar os sentimentos, as emoções. No início das aulas, você pode aproveitar o momento da roda para conversar com as crianças sobre as emoções, sobre os sentimentos. Lembra de Pestalozzi? Você pode ajudá-las a educar o seu sentimento, trabalhar a afetividade, trabalhar a comunicação, trabalhar a sua expressão. Então, algumas ideias. Aqui você tem caixas de pasta de dente que a gente encapou com sulfite e fez alguns desenhos de canetinha. Então você tem aqui as partes do rosto. Você tem aqui alguns tipos de cabelo. Você tem olhos, narizes diferentes e bocas. Boca sorrindo, boca triste. Você pode deixar as crianças brincarem e conforme o jeito que ela monta a carinha feliz, a carinha triste, você pode conversar. O que está acontecendo aqui? Por que ele está triste? O que aconteceu? E aqui às vezes é o momento que a criança se sente segura para contar para você algo que aconteceu com ela. E aí aqui você também pode trabalhar valores, você trabalha diferenças, aceitação, né? Então aqui você tem cabelos diferentes, olhos diferentes, narizes e bocas diferentes para você brincar com as crianças e trabalhar uma série de questões aqui. E também para trabalhar o sentimento a gente pode fazer alguns bonequinhos, que a carinha deles vai rodar. Então olha só o que você pode fazer aqui. Você tem a carinha triste, você pode contar uma história de um menininho que estava muito triste. E aí você conta, ele ficou bravo. Aqui ele tá com sono. E aqui ele tá feliz. Então você pode contar histórias ou você pode pedir para a própria criança contar para você a história. E aí ela brinca e ela vai dizer, vai expressar os seus sentimentos. E outros materiais, então, que você pode ter na sua sala, algumas ideias para você ter ao alcance das crianças também. É uma caixa com bandejas de isopor, aquelas que vêm com legumes, com frutas, que são muito boas para a gente fazer atividade de pintura, colocar os gominhos de tinta aqui dentro e a criança vai pintando. Filtro de café, que rende muita arte bonita. E sempre assim, pessoal, sempre em caixas muito simples, não precisa ser nada muito elaborado, né? A gente pode ter materiais simples que as crianças vão nos ajudar a confeccionar. Uma caixa com folhas de papel. Então você pode guardar folhas de sulfite, você pode ter retalhos de papel, os retalhos rendem muita colagem e folhas coloridas. Deixa aqui e deixa ao alcance deles, para quando eles precisarem de uma folha, eles não precisarem pedir para você. Eles podem entrar, vir aqui nessa caixa e pegar a folha que eles precisam para utilizar. E aí outros materiais que você pode ter, né? Saquinhos ziplock para você fazer muitas atividades, ou até mesmo para você colocar a lembrancinha que eles vão levar para casa. Você pode ter aqueles olhinhos. Isso daqui é muito fácil de você encontrar em papelaria, em lojas de armarinho, que são aqueles kits de olhinhos, aqueles kits de olhinhos que mexem, e aí eles são autocolantes, você tira aqui, você coloca nos seus bonequinhos. Enfim, bexigas, palito de sorvete, muitas bexigas coloridas para fazer muita atividade. E aí o que mais a sua criatividade mandar, o que mais você tiver na sua mente que você possa ter na sua sala de evangelização, lembrando de deixar esses materiais ali pertinho ao alcance deles. Se houver materiais que as crianças não vão usar, não vão manipular, aí você deixa guardado. Mas fora isso, se são materiais que as crianças vão precisar usar, deixa sempre assim, fácil acesso para eles.
Pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado, que essas ideias aqui inspirem vocês a fazerem sempre um momento, um ambiente lindo e muito acolhedor para receber as suas crianças. Pesquisem bastante, existem muitas ideias, muitas sugestões e, como eu falei no começo, ideias e sugestões podem ser adaptadas a faixas etárias e situações diferentes. Então, aproveitem aí a criatividade de vocês e produzam muito. Muito obrigada pela companhia nesse módulo 2 e nos vemos no módulo 3 para conversar sobre adolescência e juventude.